Sejam bem-vindos à nossa primeira aula virtual de rede de computadores. Na aula de hoje nós faremos uma revisão sobre os assuntos que estudamos no primeiro bimestre, nos assuntos principais, que é introdução à rede, classificação da rede, elementos de rede e tipo de redes. No final dessa videoaula teremos uma atividade no ambiente Google Classroom. Eu peço que todos participem. E se tiverem dificuldades em participar, por favor, mande o WhatsApp para que a gente possa interagir. Visto que teremos uma videoaula, então vou aproveitar para explicar com mais riqueza de detalhes e mais pormenores os assuntos que já vimos. Então, algumas coisas vai ser abordada de uma maneira diferente, tá? Mais detalhes. Por isso, peço que todos assistam o vídeo por completo. Vamos lá? Redes de computadores. Basicamente, uma rede seria interligar dois ou mais dispositivos. Por que dispositivos, professor? Porque não só existe redes de informação com computador. Existem também vários outros tipos de rede, vários outros modelos, inclusive, tá? Existem redes até apenas com sensores. Mas se tratando de rede, quando a gente interliga dois ou mais dispositivos, no nosso caso rede de computador, então interligar dois ou mais computadores através de uma mídia. O que é uma mídia? Uma mídia é um meio de leitura. Esse meio de leitura, por onde transita as informações, pode ser por ondas de frequência ou por cabos. Cabo óptico, cabo de cobre ou cabo óptico. O objetivo da rede é comunicação, compartilhamento pode ser de informação, compartilhamento de recursos, tá? Compartilhamento de dados. Esses recursos podem ser, falando de maneira mais específica, a gente pode estar compartilhando um scanner para digitalizar livros. A gente pode estar compartilhando um servidor de e-mails, um servidor de mensagens, compartilhando também recursos computacionais, por exemplo, capacidade de processamento, capacidade de arquivamento, enfim, compartilhar e comunicar. Aqui embaixo a gente tem um exemplo de rede, tá? A gente tem rede com dois tipos de mídia diferentes, uma mídia Wi-Fi e uma mídia de cabo de cobre. E temos também aqui os equipamentos compartilhando. Tá? Então basicamente é isso, uma rede. Agora os componentes da rede, tá? Os componentes de rede de computador. A gente tem os componentes que são hardware, a parte mecânica, e softwares, os protocolos, as aplicações, os programas, por assim dizer. Tá? Só para que a gente possa entender melhor, caso alguém vá fazer um concurso, alguma coisa assim. Tá? Hardware é toda a parte mecânica, elétrica ou eletrônica que compõe o recurso computacional ou que auxilia ele. Por exemplo, se fosse perguntar numa lista se o ar-condicionado dentro de um CPD, o que é que ele é? Ele é um recurso de hardware, porque dentro de um CPD, dentro de um data center, o ar-condicionado é um elemento indispensável para o funcionamento daquele serviço. Então, ele é um componente mecânico, um componente elétrico, eletrônico, ele é um hardware. E o software seriam as informações, o protocolo, as aplicações, os aplicativos, enfim. Tá? Vamos ver mais detalhes. Tá? Dentro de uma rede a gente tem os computadores, como o hardware, os smartphones também podem estar conectados em rede, roteadores, switches, servidores, um firewall, um NIC. NIC é a abreviação de placa de rede em inglês. Tá? Uma casquinha de banana aqui seria o firewall, porque o firewall tanto ele pode ser um hardware como ele pode ser um software. Vocês estão vendo aqui a imagem, por exemplo, do Norton Personal Firewall. Ele é um software, ele é um aplicativo. Tá? Mas também existe firewall
da Cisco, firewall de outros fabricantes também, Intelbras. Enfim, ele é um serviço que pode estar dentro de uma máquina ou pode estar também dentro de uma aplicação. Então aí ele é diferente, ele é um híbrido, tá? Ele pode ser os dois, pode ser um ou pode ser o outro, ou os dois ao mesmo tempo, depende da rede, depende dos recursos que aquela rede tem. Os softwares que tem na rede seriam os protocolos, que a gente vai ver mais na frente o que é um protocolo, as aplicações. Dentre os protocolos nós temos o TCP, o IP, o OpenFlow, o HTTP, o e-mail, browsers, o firewall também, que seria uma espécie de barreira para evitar invasão ou uma barreira de segurança. E a rede ela é composta desse conjunto de hardware e de softwares. Já que a gente falou em NIC, vamos ver um pouquinho sobre isso, tá? NIC, toda rede, todo equipamento em rede, ele tem um NIC, ele tem uma placa de rede, tá? Um Network Interface Card. A gente tem dentro do celular, dentro de qualquer dispositivo ligado à internet, se tiver um micro-ondas ligado à internet, ele vai ter um NIC, vai ter uma placa de rede. E essa placa de rede, cada cada conexão de rede, cada placa, tem que ter um MAC address. Tá? Tem uma casquinha de banana, tá? Porque existem algumas placas de rede com várias interfaces numa só placa, tá? É o caso do servidor que a gente tem aí na sala do nosso curso. Temos uma placa com duas conexões. Tá? Então a gente tem uma placa só, um NIC, uma única interface. Mas cada interface ela possui um endereço de mídia, um endereço de controle de mídia, de acesso. Então, MAC address, na verdade é isso. Tá? Enquanto que o NIC, o Network Interface Card, é a placa de rede propriamente dita, ela pode ser uma placa de rede Wi-Fi, pode ser uma placa de rede de mídia de par trançado, de fibra ótica. Tá? Ela é simplesmente a placa, a interface de rede. E cada mídia conectada na rede, ela precisa de um MAC address. O que é o MAC address? O MAC address é um endereço de controle de acesso à mídia. Ele é formado por um conjunto de 6 bytes, separados por 2 pontos ou hífen, sendo que cada byte representa 2 algarismos na forma hexadecimal, como por exemplo 00, 2.19, 2.B9, 2.FB, 2.E2, 2.58. Esse é um exemplo de endereço de MAC address. O endereço que a gente viu, cada algarismo hexadecimal corresponde a uma palavra binária de 4 bits. Desta forma, esses 12 algarismos formam um endereço que totalizam 48 bits. Observem aqui. Tá? A gente tem 6 bytes. 6 bytes. Tá? 6 bytes. Cada byte, dentro dele aqui, tem 2 algarismos hexadecimal. Tá? Então totalizam 12 algarismos. Okay? 8 bytes para cada um onde tem esses 2 pontinhos. Tá? 8 mais 8, 16 mais 8, 24. Aqui desse lado também tem 24. 24 mais 24, 48. Tá? Ou seja, cada dígito desse tem 4 bits. 4 bits mais 4 bits faz 8 bits. 8 bits formam 1 byte. 8 bits formam 1 byte. E a gente tem aqui 6 bytes. Totalizam 48 bits. Acontece que existe uma norma que regulariza, criada pelo I3E, que a gente vai ver mais na frente que órgão é esse. Os primeiros 3 bytes é definido pelo órgão normatizador, o que eles significam. Os últimos 3 bytes é definido pelo fabricante. Não pode existir 2 acessos à internet, 2 mídias de acesso à internet com o mesmo MAC address. Para que se evite isso,
existe uma norma que regulariza os 3 primeiros e deixa os outros 3 últimos bytes definidos pelo fabricante, onde o fabricante pode controlar aí, o modelo, o nome do fabricante. Então existe uma quantidade de endereços disponibilizados para os fabricantes. Cada fabricante recebe uma cota de endereços para colocar ali, para gravar dentro da placa de rede, dentro do dispositivo de rede, aquele MAC address. Então esses últimos 3 bytes, ou seja, do centro para cá, tá? Esses 6 códigos hexadecimal aqui, dígitos hexadecimais, é definido pelo fabricante. E os outros 6 é definido pelo órgão normatizador, o I3E. Bom, já que a gente falou de MAC address, para que vocês possam ver, existe um comando dentro do Windows, ou DOS, como queiram chamar. Aqui você tem que abrir o prompt de comando. Pode ir lá procurar no menu inicial do Windows, em acessórios, vai estar lá o prompt de comando, com esse nome, prompt de comando, ou simplesmente você vai lá na Cortana do Windows, né? Lá na Cortana do Windows e digita CMD. Dentro do CMD, dentro do prompt de comando, você digita o comando ipconfig barra de dividir ao tudo. Então vou ver todas as mídias que tem, as configurações que tem no computador aqui, que eu estou utilizando. Vai me interessar, como eu estou usando a internet e a rede Wi-Fi, vai me interessar somente a mídia que tem acesso à rede Wi-Fi. No caso aqui, esse adaptador de rede, ó, adaptador de rede Wi-Fi. Tá? E aqui a gente tem a descrição dele. NIC, tá vendo aqui NIC? NIC é o Network Interface Card, a placa de rede. Ele está usando aqui a regra do órgão normatizador, que a gente vai ver mais na frente, tá? Que é o nome do fabricante. E aqui a gente tem o MAC address, como a gente vê aqui, o computador chama de endereço físico, tá? 44, aqui já está com hífen, 44 hífen 6D, hífen 57. Os 3 primeiros dígitos hexadecimal aqui, ou 6, como queiram dizer, é determinado pelo órgão normatizador. Esses últimos 3 é de acordo com o fabricante, como a gente viu aqui. Tem mais informação que a gente vai ver mais adiante no decorrer do curso, mas por hora só interessa para a gente aqui essa primeira linha e essa segunda linha. Tá? Aqui no slide tem ele, a mesma informação. Então agora entendemos o que é o MAC address. Toda a mídia, toda a placa tem que ter o seu endereço físico, ou MAC address, ou, como a gente viu, Media Access Control Address, em inglês. Um pequeno detalhe, uma casquinha de banana, é que existem placas de rede com várias mídias. Várias mídias. Uma placa só, um hardware só, várias mídias. Então você tem um só NIC com vários MAC address, onde cada MAC address é uma portazinha para conectar uma mídia. E é único, tá? O MAC address tem que ser único, não pode haver 2 endereços de rede, 2 equipamentos ou 2 placas de rede com o mesmo MAC address. Ok? Isso é uma determinação, não pode acontecer. Quando acontece, normalmente algum tipo de erro, alguma alteração que foi feito a nível de endereço físico, né? Tem como mascarar isso, tá? Através de comando de programação, mas de forma temporária. Quando liga o computador novamente, ele vai buscar na mídia lá aquele endereço que está gravado dentro da mídia, está embarcado dentro da mídia, esse MAC address para cada mídia. Bom, para que haja uma rede, é preciso haver 3 elementos, tá? 3 elementos. Imagina aqui, vamos comparar, para a gente ter um entendimento melhor, vamos imaginar como sendo uma espécie de casamento, tá? Então tem que haver o serviço de rede. Tem que haver um serviço, tá?
tem que ter algo para compartilhar. Tá? Feito um casamento normal, né? A gente quer casar porque a gente compartilha sentimentos, compartilha afinidades. A outra coisa que tem que existir no casamento seria a mídia, né? A mídia. O que comprova que você tem um laço com alguém, no caso, a aliança. A aliança é um comprovante físico que existe um casamento. Não é isso? Então, um meio físico por onde vai trafegar os dados da rede. Então, a gente tem aqui um par trançado, um cabo de fibra óptica. A gente tem a outra plaquinha aqui que representa o sinal de Wi-Fi. Pode ser micro-ondas, pode ser radiofrequência, pode ser através de uma linha telefônica também é um tipo de rede, um Bluetooth. Enfim, tem que existir a mídia, a plaquinha de rede, o meio de transmissão. Tá? Semelhante ao casamento, a gente tem a mídia, que é a aliança. E também, para que haja um casamento, tá? Tem que as pessoas falarem a mesma língua. Então o protocolo nada mais é do que essa linguagem de comunicação. E essa linguagem define também as regras. Essas regras utilizadas na comunicação, o formato, a ordem que as mensagens são enviadas, as tomadas de decisão durante a transmissão, durante a recepção. Como assim as tomadas de decisão das mensagens? Um exemplo é: a mensagem chegou. Vai conferir se a mensagem está inteira, se faltou algum pedaço da mensagem, e o que fazer depois que essa mensagem chegou. Ela foi recebida ou não foi recebida? Então, tem essas regras de comunicação, e quem define é o protocolo de comunicação. Então, a gente pode comparar isso a uma linguagem. Tá? Imagine aí dois parentes que falam língua diferente. Não tem como se ter um entendimento. Então, o protocolo seria isso, a linguagem de comunicação. Ou, essa linguagem, o que seria essa linguagem? São as regras, os formatos e as ordens da mensagem. E as ações a serem tomadas durante essa transmissão e durante a recepção. Um bom exemplo de protocolos de rede é o TCP/IP, o IPX/SPX e o NetBEUI. Esses últimos dois conjuntos de protocolo aqui, IPX, SPX e NetBEUI, eles não são mais utilizados. O mais utilizado no mundo inteiro agora é o TCP/IP. Note que são dois protocolos. TCP é um, o IP é outro, mas eles trabalham em conjunto. A gente vai ver mais no decorrer das outras aulas. Resumindo, comparando o serviço de rede, comparando a rede a um casamento. 3 elementos. Tá? Ter algo para compartilhar. O serviço. A mídia, o meio de transmissão, a prova que existe um casamento, a aliança. E a linguagem de comunicação, protocolo de comunicação. Para descontrair um pouco, tá, gente? Sobre Java, comparando uma rede a Java, a rede seria uma classe e a internet seria um objeto. Rede, um agrupamento de objetos com as mesmas estruturas de dados, uma espécie de conceituação. A rede qual? Existem várias. Que rede está se referindo? Aí a gente vê agora o objeto, a rede internet, a maior rede do mundo, mas não é a única. Um objeto, uma classe sendo instanciada, uma especificação de um tipo de rede, internet, a instanciação de uma classe, criou o objeto internet. Para descontrair um pouquinho, tá, gente? Se vocês conseguirem comparação melhor, comparando, achando aqui a semelhança entre redes e Java, vocês podem depois postar no WhatsApp, por exemplo. Quanto à arquitetura da rede, bom, as duas principais, rede ponto a ponto e rede cliente-servidor. Rede ponto a ponto. Geralmente os computadores são iguais e exercem a mesma função. No caso aí podemos dizer que na rede ponto a ponto, cada computador é um servidor e é um cliente ao mesmo tempo. É um servidor e uma estação de trabalho ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso que a gente diz que geralmente os computadores são iguais. Não existe essa hierarquia. No cliente e servidor, normalmente o computador mais poderoso é o servidor. E os recursos, as aplicações, os serviços,
as regras, enfim, está tudo centralizado nesse servidor. O servidor centraliza tudo. Isso facilita o gerenciamento da rede e de alguns serviços, como por exemplo o banco de dados. A gente pode determinar quais usuários têm acesso a cada dado, a cada banco, cada aplicativo, o procedimento de cópia, as normas de segurança. Então tudo isso vai estar centralizado no servidor, então a gente só precisa alterar no servidor e a rede inteira vai estar atualizada. A arquitetura ponto a ponto é mais utilizada em redes domésticas. É uma arquitetura de redes onde cada ponto funciona independentemente. Ela ao mesmo tempo, ela é um cliente e ao mesmo tempo ela é um servidor. E você compartilha as informações do seu computador. Cada usuário é que administra a sua informação. É ele que disponibiliza a informação à sua pasta e coloca acesso de leitura ou acesso de gravação e leitura. A grande vantagem da rede ponto a ponto é que a rede não para se uma máquina parar, porque ela é uma rede descentralizada. Agora alguns detalhes sobre cada arquitetura. Tá? Cliente-servidor é uma rede mais segura, porque tem autenticação. Ela pede login e senha para acessar a rede. Em contrapartida, ela tem um custo mais elevado, porque precisa de um servidor dedicado. E automaticamente esse servidor dedicado precisa de alguém gabaritado para administrar ele, para cuidar dele, fazer backup, fazer as regras, fazer os logins, criar os acessos, apagar os acessos, liberar os acessos, criar as políticas. Outra vantagem da arquitetura de redes cliente-servidor é que o crescimento ele é planejado, ele é projetado. Não vai haver uma sobrecarga, existe todo um projeto para isso. Já na rede ponto a ponto, ela é um baixo custo de implementação. A administração é feita pelo próprio usuário. O compartilhamento é mais fácil de fazer. Outra vantagem que não está aqui é a questão do custo e a questão da disponibilidade, né? Que se você tem um servidor e o servidor queima, a rede toda para. E na rede ponto a ponto, cada um é um cliente e servidor ao mesmo tempo. Então, um computador parando, a rede continua. Tá? E a maior desvantagem da rede ponto a ponto é a questão da segurança e o crescimento limitado. Né? Quanto mais cresce, mais complicado fica para administrar e o crescimento é limitado. Tá? Agora, quanto à área de atuação, de abrangência de uma rede local, era muito utilizado esse termo, Local Area Network, LAN, mas existem outros tipos, vamos ver os principais. Com o aumento da telefonia móvel e da computação móvel, porque a gente já pode dizer que não existe mais somente a telefonia móvel, que os telefones também são computadores e os telefones também têm uma rede particular, tá? Uma rede pessoal. Tá? Não é que essa rede seja exclusiva para os computadores móveis ou para os computadores móveis, smartphones e tablets. Outros dispositivos também. A gente tem a Personal Area Network, que utiliza principalmente a comunicação via Bluetooth, onde você tem caixas de som Bluetooth, microfone Bluetooth, teclado, mouse Bluetooth, ou seja, periféricos em Bluetooth. Você pode ter também compartilhamento de informação. Você pareia um celular com outro celular, um celular com um computador, tudo via Bluetooth. Então esse tipo de conexão Bluetooth é considerado uma PAN, uma Personal Area Network, porque é uma rede pessoal. Você conecta o seu dispositivo e os seus acessórios. A gente tem a rede local, Local Area Network. Existem uns novos conceitos como CAN e GAN, mas os três principais é LAN, MAN e WAN. A MAN seria uma rede metropolitana, uma área metropolitana de Recife, algumas cidades, tá? Tem algumas empresas que atuam em mais de uma cidade, as cidades próximas, numa área metropolitana. Então, quando tem uma rede, por exemplo, uma rede que vai rastrear os ônibus que servem à Grande Recife. Então, esses ônibus são rastreados. Então, ali também é uma rede com GPS que vai rastrear os ônibus que circulam na região metropolitana. Então ali é uma rede
uma MAN, Metropolitan Area Network. A gente tem a WAN, Wide Area Network, e temos também a Global Area Network. Global Area Network, então quando você tem um satélite, ou uma espaçonave, uma estação circulando em volta da Terra, ou na Lua, um equipamento na Lua, ou fora da Lua, por exemplo, o robozinho, a sonda que foi até Marte, ou a comunicação entre uma sonda e a Terra, aí a gente já chama aqui de Global Area Network, okay? Porque aí já interliga planetas, né? Mas esse conceito ainda é muito controverso, então a gente fica somente com os quatro, esses dois primeiros aqui, PAN e LAN, e MAN e WAN. PAN, Personal Area Network, a rede pessoal utilizada em dispositivos, principalmente smartphones. O alcance está entre 1 metro, mas agora já chega a 100 metros. Local Area Network é uma rede de trabalho local, que interliga os computadores dentro da mesma sala, no mesmo prédio. Não vamos abordar aqui, explicar essa CAN, tá, que seria uma rede que interliga os setores de uma universidade, mas a gente não vai abordar porque, na verdade, são várias LANs conectadas entre si e isso é um conceito meio controverso. Uma MAN, que a gente viu o exemplo da Grande Recife, que está interligando os ônibus para que a gente possa ter um controle de horário dos ônibus e também uma espécie de controle para que a quantidade de viagens pagas sejam feitas, que a prefeitura paga ou que o órgão paga para cada empresa. Um exemplo, os ônibus, a empresa dos ônibus não fica com o apurado da catraca, eles recebem por viagem. Então, como controlar os horários dos ônibus, se estão batendo e se a quantidade de viagens no ônibus, em cada ônibus está acontecendo naquela linha. Uma forma disso é conectando os ônibus a uma MAN, aos computadores, com GPS, com rastreadores. E isso vai formar uma MAN. Então existe também uma pequena controvérsia aí entre a quantidade de quilômetros, entre 30 a 50, alguns autores, algumas bibliografias de rede tem aí uma variação mais nisso, uma região metropolitana de uma cidade. E o WAN, que a própria internet é uma WAN, é uma área de longo alcance. Ela pode abranger um país, um continente e pode ser até mesmo o planeta inteiro. A GAN, que a gente viu aqui. Aí alguém pode perguntar, mas quem é que determina, quem é que regulariza esse alcance das redes? Quem regulariza é esse instituto, o I3E, que é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. E também agora, né, engenheiros da computação também. Isso aqui, esse instituto, é uma organização profissional sem fins lucrativos. Ela foi fundada nos Estados Unidos, mas como ela é uma organização, não é uma organização política, nem uma organização estatal, é uma associação de profissionais, de engenheiros. Cada associado, cada diretor que trabalha nessa instituição é um engenheiro. E ela é uma instituição bem antiga. Antes de existir a computação, já existia as instituições que deram origem. Ela foi dada origem pela fusão do Instituto de Engenheiros de Rádio e o Instituto Americano de Engenheiros Eletricistas. Quando se fundiram essas duas, em 1963, criou-se esse instituto I3E. Um dos grandes contribuintes foram aqueles nomes famosos que tem na engenharia, como o inventor Thomas Edison e outras personalidades famosas. Esse instituto ele está no Brasil em algumas cidades, inclusive eles participam de algumas escolas, incentivam, mas também ele contribui com a normatização da área de redes. Ele não é o único, mas ele é o principal, e ele está no mundo todo, nos principais países, nas principais cidades, e aqui no Brasil ela está em mais de uma cidade. Pode pegar mais informação no site deles. Esse comitê aí, esse instituto I3E, criou um comitê, o Comitê 802, e esse comitê regulamenta o conjunto de padrões desenvolvidos para controle de acesso a redes, LANs e MANs.
Não é o único comitê, né? Existiram outros comitês, mas esse 802 foi um dos principais. E eles padronizaram os protocolos, e esses protocolos também padronizaram também o nível de comunicação, como é que ele vai, que lá na frente vocês vão entender, porque a rede ela trabalha por camadas. Então esse comitê ele definiu também a forma de comunicação nessas camadas. Como eles criaram um número, como eles criaram esse número, o comitê 82, 80 foi o ano que foi criado e 2 foi o mês, fevereiro, mês 2. Aí ficou 802. Existem outros órgãos que regulamentam, tá? Um dos órgãos que regulamenta, que influenciou no comitê, foi esse FCC, que já é um órgão estatal, é um órgão americano, regulamenta a área de radiodifusão e telecomunicações lá nos Estados Unidos, que foi criado em 1934. Como assim, professor? Como é que ele contribui? Assim, o FCC criou uma norma, por exemplo, liberou uma frequência para que a gente possa trabalhar com rede de dados, uma outra frequência para trabalhar com telefonia móvel, outra frequência para se trabalhar com radiodifusão, AM, FM. Naquele país foi liberada uma frequência. Então quem libera essa frequência foi o Federal Communication Commission. E o I3E criou um padrão que vai trabalhar naquela frequência, naquele âmbito de frequências que o FCC liberou lá nos Estados Unidos. E criou-se um padrão que terminou sendo um padrão internacional. As normas elas são criadas são uma contribuição por outros órgãos internacionais. Aí alguns outros órgãos é o ISO, o TIA, o IA, TIA, ISO, e a gente tem o I3E. Todos esses outros órgãos eles contribuem na área de rede e nessa questão de normatização. De uma forma ou de outra elas contribuíram, como o FCC também contribuiu, criando uma norma liberando determinadas frequências. E isso, claro, vai interferir também, vai contribuir nas decisões do I3E. A rede wireless, rede sem fio, é a mais utilizada no mundo por causa dos smartphones, né? Está se tornando um padrão muito utilizado. Falando sobre rede sem fio, a gente tem também a rede sem fio personal, a Bluetooth, que o I3E fez, foi a 802.15, que normatiza o Bluetooth, que existem várias classes e cada classe vai normatizar também um tipo de alcance, mas a normatização está toda aqui dentro da 802.15 para Bluetooth, para as redes pessoais. Aí a rede Bluetooth é um tipo de PAN, mas ela é wireless, então tudo que tem wireless tem esse Wzinho na frente. Outra muito utilizada nos notebooks e computador desktop, desde que tem a plaquinha de rede sem fio, é a WLAN, a Wireless Local Area Network, que é a Wi-Fi. A normatização é .11. A WMAN, a Wireless Metropolitan Area Network, já é a .16, tá? A Wi-Fi Max, que é a rede que futuramente espero que seja implementada nos ônibus. Já existe essa rede para metrô, nos grandes centros, nas grandes capitais. A Wireless Wide Area Network, que a gente tem agora a padronização .20, que vai normatizar 3G, 4G, GPRS e outros tipos de telefonia também. Ok, pronto pessoal. E com isso a gente termina a nossa primeira videoaula. Eu peço que todos, por favor, acessem o ambiente Google Classroom e respondam uma enquete. Através dessa enquete que vocês vão responder, eu vou poder fazer a presença de vocês na aula virtual. E essa atividade vai ser baseada nessa videoaula e vai ajudar com um ponto. Tá? Ajudar com um ponto. E vai ser uma enquete, um formulário com perguntas objetivas com um resumo dessa videoaula. Obrigado a todos e até a próxima aula.